Sejam muito bem-vindos ao podcast da TXM Métodos, um podcast de tecnologia, inovação, empreendedorismo e criatividade, onde a gente vai trazer um cara que vai falar de criatividade, vai falar de inovação, vai falar de um pouquinho de design, ou bastante de design, um amigo aí de algum tempo que acabou de chegar da Itália. Ele vai falar, já tivemos um podcast aqui em italiano, lembram? Já tivemos um podcast gravado em italiano com um italiano aqui. O Ivan, não falei o nome dele, não tinha te falado. O Ivan vai falar italiano para nós, não vai ser italiano, né? Não vai ser italiano, não vai ser italiano. Professor, colega meu do departamento da Universidade Federal de Santa Catarina, designer, como eu também, né? Vai falar um pouquinho, teve na Itália, ficou um ano na Itália fazendo pós-doc, eu vi umas coisas que ele fez lá muito legais, vai contar um pouquinho do que ele fez lá, das técnicas, dos desenhos que ele me mostrou, que estava fazendo com alta tecnologia, contar um pouquinho da universidade italiana, como é que foi morar na Itália, né? Legal. Tudo isso, trazer isso. Ivan, aquela é a tua câmera, né? Queremos agradecer aqui ao Felipe, que está fazendo a técnica do nosso estúdio, da TXM Methods. Ivan, quem é você? Conta pro pessoal lá quem é você. Tudo bom, Salomão? Obrigado pelo convite, tá? Estar aqui conversando contigo é uma satisfação imensa, né? Poder trazer um pouquinho dessa experiência que eu tive. Espero que o pessoal goste, né? Do que eu posso relatar. Eu sou designer de produto, né? Formado em 2003. Eu não era nascido nessa época. Não. Já era coordenador de curso, já. Não cheguei a dar aula pra você, né? Não. Eu me formei na Univille, né? Você dava umas palestras, algumas coisas? Dava umas coisas lá. Eu conheci mais o Flávio, o Pimenta, o Irineu, né? O Irineu. Esse pessoal que vinha da Univale, né? Uhum. E aí eu me formei em 2003, produto, trabalhei em 6, 7 anos na área de design de produto e embalagem em Joinville, né? E depois aí eu retornei para Univille lá, convite para começar a lecionar. E aí eu fui me apaixonando pelo ensino cada vez mais. Cachaça. É muito bom. É muito legal assim mesmo, realmente, né? Voltar para a universidade, assim, quando a gente se forma, né? A gente tem esse, agora me formei, né? Tem um distanciamento, mas depois sente saudade desse ambiente, né? E poder retornar na universidade foi muito bom, assim, a gente... Ainda mais na universidade que você estudou, né? Foi muito... É um orgulho, assim, né? E foi muito bom, porque eram onde eu estudei, tinha os professores que deram aula para mim, depois eu trabalhei com eles. E aí foi bem legal, porque dentro da universidade, tu sabe disso, né? Quando a gente vai ensinar alguma coisa, a gente tem que estudar um monte sobre isso, né? Então, a gente é contínuo, né? O estudo, né? A gente não para de estudar, né? E aí depois eu fiz o mestrado, e aí... Mas o mestrado eu dei aula pra você, né? Não, eu fiz na Sociesc, né? Fiz engenharia de produção. E aí, nunca dei aula pra você? Deu no doutorado, no né? doutorado. Aí no doutorado deu aula. Aí em 2013 eu entrei na UFSC, né? Pelo concurso. E junto no processo seletivo do doutorado lá. Aí eu tive aula contigo, né? E aí eu tirei A em todas as disciplinas. A única que eu tirei B foi contigo, né? Eu convidei você pra vir aqui, não. Não, mas ainda tu falou assim, tem que publicar o artigo. Aí eu publiquei o artigo e tô esperando o meu A ainda, né? Putz, agora acho que não tô mais no programa, cara, não dá mais. Mas foi muito bom, né? Naquela época tu tava trabalhando com tendência junto com a... Amanda, né? Amanda foi bem legal a disciplina, eu lembro. E tu trouxe bastante disso, trouxe os livros de tendência bem legais lá. E depois a gente trabalhou junto, né, na Univille, na UFSC, né? Então, desde 2013, na universidade, trabalhando mais com o curso de design de produto, né? E agora tive essa oportunidade, escrevi o projeto para o CNPq lá, foi aprovado. E aí eu fiquei agora um ano de pós-doutorado lá na Sapienza, em Roma, né? Dentro do curso de design. E os professores eram de um departamento específico que era restauro e desenho, né? Então, esses professores, eles trabalham as disciplinas de desenho como o EGR ali, trabalham as disciplinas de desenho para arquitetura e para o design. E aí eu acompanhei, né, a proposta do meu projeto de pesquisa do CNPq era entender um pouquinho o processo de ensino de desenho lá na Sapienza, em Roma, né? Tem essa excelência do conceito de design, do conceito de desenho na Itália, né?
e trazer um pouquinho disso para o Brasil, né? Trazer um pouquinho desses conhecimentos que eu acho que é fundamental esse investimento do governo, né? No ensino. E aí a proposta que eu fiz era fazer um livro bilíngue, né? Estou terminando o livro lá. E aí depois divulgar um pouco mas vamos voltar pesquisa. um pouquinho no tempo, né? Vamos voltar um pouquinho no tempo aí, Tá. que você tem alguns projetos legais, né? Como designer, antes de ser professor, até mesmo enquanto professor da Univille, Sim. né? Você desenvolveu uma coisas bem legais para o mercado aí, né? Sim, eu trabalhei bastante, né? Eu trabalhei numa indústria de móveis, depois trabalhei em 2 escritórios de design. Eu sempre tive esse envolvimento com produto, né? E dentro do escritório que eu trabalhava, lá em Joinville, a gente atendia muito a área de odontologia e também diversos produtos, mas a gente era meio que especializado assim, na parte de odontologia, atendia várias empresas desse segmento no Brasil, né? E a gente fez Tem a Olsen aqui, né, em São José. Tem a Olsen, tem... Em Joinville tem a FGM. FGM, isso. Que a gente foi essa empresa que a gente trabalhou. Tinha a Vilevi, tinha a Cavo também, que a gente trabalhou para Cavo. Então, a gente trabalhava bastante para essa área odontológica, né? E aí a gente fez um projeto muito legal, que foi um dosador de resina odontológica. E esse dosador, foi o início do projeto, né? Então, a empresa a FGM, na época, contratou o escritório com essa demanda. E aí a gente fez tudo. A gente fez o brand, né? A gente fez a marca que era o Pales. Depois a gente fez embalagens, os kits com 3, 6, 32 seringas. E aí foi um projeto que foi muito legal, foi bem longo, assim, foram 9 meses de trabalho. A gente trabalhou junto com a empresa de stand, até para o stand que eles lançam no CIOSP, né? E aí depois a gente foi um projeto que foi muito premiado, a gente ganhou o IF Awards, ganhamos E o IF Awards? Conta o pessoal. o IF Awards, quem não sabe, né? É o maior prêmio de O design. Oscar do design. O maior prêmio de design do mundo, né? Hoje, isso foi lá em 2007, eu acho, se eu não me engano. Hoje eu acompanho, né? Então hoje tem um incentivo bem legal desse cenário do pessoal de Curitiba, né? Que organiza as inscrições para estudante. Então é um local de sempre estar de olho assim no que está lançando, né? De produtos e de design, né? Uhum. Então o IF Awards é uma referência, né? Mas esse do IF Awards te transformou também no meio num rato de concurso, né? Que você acabou trazendo para cá para os alunos tudo fazer concurso e tal. É verdade. Você gostou disso, né? Eu acho que teve um amigo meu que falou uma vez que eu acho que é muito pertinente isso. Ele falou assim, se tu tá trabalhando no design ou qualquer outra área, tu vai subindo degraus, né? Até chegar num topo onde você tem uma vitrine, né? Todo mundo vai te olhar. E aí ele fez uma analogia que eu acho que é muito interessante, que o concurso é como se fosse um elevador. Rapidamente, tu já está nessa vitrine, né? Uhum. Então, a gente aqui na universidade, né? A gente sempre que possível tenta incentivar os alunos com projetos que a gente faz dentro da disciplina, né? Inscrever em concursos, né? Então, um concurso que a gente foi bastante feliz, que eu trabalhava lá na disciplina de projeto mobiliário, né? E aí a gente trabalhava bastante o conceito da Tokstok. A Tokstok tinha um concurso bem legal para estudantes, né? E a gente ficamos lá em finalistas, e entrava como finalista. Aí teve um ano que o aluno Vinícius ficou em segundo lugar. E aí no outro ano foi legal que os alunos começaram a perceber que essa importância, essa visibilidade do concurso, né? E se inscreveram bastante, né? E aí no último ano do concurso, que não teve mais, a gente teve dos 10 finalistas estudantes, 5 foram do Design UFSC, né? Então foi o ápice, assim, né? Vendo que tá acabando. De 50%, né? Imagina, dos finalistas do Brasil todo, 50% saía aqui da universidade, né? 50%. Então foi bem legal, assim. E os alunos gostam, né? Então, teve outros concursos, né? A gente sempre incentiva os alunos a participarem. E eu acho que é relevante isso, né? Tá de olho essa vitrine, tu aparece pro mercado, cria o portfólio, né? E se posiciona, né, em relação ao que está acontecendo, né? Mostrando
Para a universidade é muito bom, para o aluno é muito bom, né? Vou contar uma coisa para vocês aqui, um segredo. Não sei que não é segredo, é novidade. O Ivan saiu para fazer pós-doutorado e ele colocou a disciplina dele para mim. E eu fui lá e acabei com o design de móveis. Eu disse, ó, querem fazer móveis? Fácil, mas não é só móveis. Faça o que vocês quiserem. Esse semestre tem uns projetos muito legais. Tem uma geladeira que ficou show. Você vai ver a semana que vem, eles vão entregar. Vamos dar uma ficou olhada. Bem legal. Aí a gente posta no Instagram lá. Mas uma dica que eu dei para você, que eu acho que você gostou, foi dos painéis memoriais, né? Ficou bem legal, né? Ficou bem legal. Eu vejo muito um padrão europeu, assim, né? Os padrões, os painéis grandes de apresentação, com uma montagem bem interessante, né? Dos sketches, dos conceitos e do produto final. Eu acho que eu gostei bastante mesmo. Vai copiar? Vamos copiar, né? Tudo que é bom a gente copia, né? Sabe que eu aprendi isso lá em Forchheim? Você esteve lá, né? Eu conheci um professor lá, de Forchheim, né? Na Alemanha. Eu fui lá. Eles adoram dizer que eles são a primeira escola de design da Alemanha, né? Antes de Bauhaus. Ah, é? Eles gostam de dizer que eles são... nós somos antes de Bauhaus, não sei o quê. Eles são tudo... E tem um curso de design de automóveis lá, né? Tem, é bem muito forte. De transportation design, né? E é patrocinado pela Renault, Fiat, os caras bancam, os caras com... modelo de 1:3, coisas enormes, tudo com CNC de última geração. A gente vê muito nisso, né, Salomão? nas universidades de fora, essa aproximação muito recorrente das empresas, né? Na Itália, chegou a ver isso? Não tinha, assim, na Sapienza eu não percebi isso, assim, né? Mas ela é uma universidade muito teórica, né, a Sapienza, né? Então... Filosófica, né? Chega a ser filosófica, né? Assim, agora a gente pesquisando, ela tem 700 e alguns anos de vida, né? Então é bem velhinha já. O curso de arquitetura é bem antigo e depois nasceu o curso de design da arquitetura, né? Então é uma vertente. Ele tem 30 anos já, o curso de design. Nem é tão antigo assim. Mas mais ou menos, né? Comparado com o tempo da universidade, é neném. É bebezinho. Mas eu vejo que os professores... Mas o curso da Univille não está fazendo 30 anos esse ano? Foi quando da Univale, tu lembra? Univale foi em 97. Eu acho que o da Univille foi... Foi um ano antes. Tá fazendo 30 anos? Estamos juntos. E aí eu acompanhando as aulas, tu tá falando disso, dessa parte teórica, né? Eu conversei com os professores e tal sobre isso. Eu percebi que eles têm uma carga teórica bem forte, assim, nas disciplinas, né? Eles trazem uma carga teórica bastante forte. A mesma disciplina que, por exemplo, eu daria, eu falei, mexe aqui nesse control points. Eles ficaram 2 horas falando da origem do control points, como pode fazer diversas, né, edições, e aí depois mostrou como que faz, né? Aqui a gente percebe que é muito mais direto, assim, e eles trazem esse conceito. Professores mais velhos? Tinha os professores mais velhos. Tinha um que está se aposentando agora, 78 anos, assim, mas muito ativo, né? Muito, muito inteligente. Gostei muito da didática deles, assim, dos professores, né? E o pessoal mais velho, assim, né? 60 anos, 50, um pouco mais velho que a gente, assim. Não, eu mais velho que eu, não. E o que você vai trazer de lá para cá, para nós? Então, além dessa acompanhar essa didática, entender um pouquinho do conceito do design italiano, que é legal, né? Assim, que mesmo estando dentro do design, ele está dentro da arquitetura, então eles traziam muito essa arquitetura escultórica, né, para dentro da disciplina. Imagina uma disciplina de desenho, eles trabalhavam-se umas formas bem escultóricas, bem... não geométrica, assim, bem orgânica, né? Bem orgânica. Então, bem umas estruturas difíceis, assim, de modelar, de desenhar. E aí eu pensei muito sobre isso, sobre essa carga teórica que eles trazem, né? E uma disciplina que eu acompanhei lá, que eu achei muito legal, que eles trabalhavam os mecanismos, assim. Eu vi que aquele manual que você mandou era do mecanismo, né? Eles trabalham mecanismos de movimento, e aí foi bem interessante que o professor falava assim, então... tem a 3ª dimensão, e aí quando trabalha com esse movimento é a 4ª dimensão. Então é uma dificuldade a mais para o aluno, né? E aí, como eles são da arquitetura e do design, eles trabalhavam umas esculturas em movimento, né?
que eu acho que, no meu ponto de vista, né, pode ser um pouquinho mais voltado para produto, né? Então, eu estou tentando já organizando algumas coisas na minha cabeça, assim, de como trazer esse aprendizado, né, que é super interessante, sabe? Super complexo, né, de movimentação, de um pouco de elementos mecânicos, até assim, para o aluno de design, trazer isso para a disciplina, mas sempre com uma aplicação de um produto, não tão escultórica, né? Como o design italiano mesmo. Né? E daí, assim, a gente tem visto aqui no Brasil muito, né, nas aulas e no material todo, que o pessoal está indo para IA para ajudar. Como é que está na Itália isso? O pessoal, porque eles são mais tradicionais, né? Não sei. Sim. Então, dentro desses professores, né, eles trabalham nos programas de pós-graduação, né? E lá é bem interessante, acho que tu sabe disso, né? O mestrado é muito mais próximo da graduação e o doutorado é o doutorado, né? Então, É a pesquisa pesada e tal, né? E aí eu ficava lá no laboratório também, acompanhava alguns projetos de uns doutorandos, né? E aí eles também organizaram um workshop sobre IA também, né? Então, tá todo mundo entendendo isso no mundo inteiro, né? E eu achei muito legal um workshop que eu participei, que é a aplicação da inteligência artificial. Era uma doutoranda que trabalha num estúdio de computação gráfica, né? Eles fizeram aquela série Leopard pro Netflix. Sim, sim. Eles fizeram todo o 3D, toda a computação gráfica, né? Era o escritório dessa doutoranda, né? De Roma mesmo, né? E aí ela estava mostrando como que ela aplica a IA na computação gráfica, né? No desenvolvimento de conceitos para depois estar trabalhando a modelagem, né? E até mesmo agora, não sei se tu viu, Salomão, o Blender, ele tá ligado com o cloud, né? Eu vi. Então ela estava mostrando isso, né? Faz umas 3, 4 semanas. Você chegou semana passada, né? Foi umas 3, 4 semanas ela estava mostrando isso, essa interação. Então, direto do prompt, ela escrevia e foi bem legal. Eu não cheguei a testar ainda, mas aí ela falava assim que era muito doido, assim, que aí o computador, o software se mexia sozinho, né? Clicava, construía as coisas e ela, a menina, contando que era estranho, assim, assustador, porque eu fazia sozinho, né? Então foi bem legal o exemplo que ela mostrou, acho que dá para contar rapidinho. Ela digitou assim, eu quero uma paisagem, uma rua em low poly, né? Em polígonos de baixa resolução, com ruas. Ela escreveu lá. E aí o Blender modelou tudo aquilo. Aí ela falou, agora faz um render, né? Só uma imagem desse frame. E aí ela jogava para outra IA para fazer a renderização. Ela digitava outro prompt e fazia a renderização mais realista, né? Então, trabalhando a IA em todo o processo, né, de desenvolvimento de concept art, assim. Então, achei bem legal. Era um pessoal da arquitetura, né? Então, eles tinham uma pegada assim muito mais arquitetônica. E aí ela estava mostrando isso nesse workshop, né? Então, eles estão tão atentos ao que está acontecendo, assim, né? Mesmo sendo tão tradicionais, tão assim, históricos, né, em relação ao design. Eu assim, já fui para a Itália algumas vezes e nunca gostei muito do design italiano, sabe? Eu sempre achei o design italiano muito... Uma Lamborghini. Mas eu sempre achei muito conceitual e muito artesanal, artístico e pouco design de produto, assim. Sempre preferi o espanhol e o francês do que o italiano. Eu particularmente gosto do mobiliário italiano, acho que ele é bem expressivo, assim. Mas ele é muito exagerado, né? É belo. Uma coisa que é interessante, Salomão, que eu até falei isso para os professores lá, que eles falam o belo assim com uma tranquilidade, né? Então até quando ele vai cumprimentar, ele fala tchau, belo. Tu chega, né? Tu chega e ele fala tchau, belo, né? Então tu chegou. Então eles têm facilidade para falar o belo, né? Então quando os alunos mostravam alguma coisa, ele falava que belo. Belíssimo! Aí quando era freio, né? Quando era esquisito, ele falava, mas é bruto, né? Então, eles têm uma facilidade a mais que eu acho que a gente tem de falar o belo, né? Então, eles têm uma relação
talvez mais próxima, assim, com essa estética do bonito, então... Né? Mas é muito escultórico, né? A gente percebe. E daí, você chegou a se aproximar dos alunos da graduação também? Foi lá? Sim, eu ficava dos lados deles, assim, né? Eu fazia toda a disciplina, né? E foi engraçado até que aí o aluno, como eu sabia, né? Eu já sabia, tipo, modelar no Rhino lá, aí eu fazia as coisas e mostrava para os alunos, né? Aí eles perguntavam para mim, eu ficava meio com vergonha, assim, o professor explicando e eu ajudando, né? Aí o aluno, assim, para mim, tá, mas... o exame é o exame final, a prova final que eles fazem, né? No final do semestre, né? Aí ele assim, tá, mas tu vai fazer o exame? Eu assim, não, já sou professor, não preciso fazer exame. Mas eu acompanhei eles, assim, e eu percebi que é muito, muito, muito semelhante aqui o que a gente tem aqui de aluno, assim, né? É lógico que monetariamente eles têm um pouco mais... A escola também está bem mais preparada, com equipamentos, essas coisas, ou é nada? Aqui também, lá também é difícil? Não, é melhor, né? Hoje a gente sente um pouco na UFSC, né? Um pouquinho desse sucateamento, assim. Então tem uma estrutura legal, assim, né? Então, principalmente ali eles têm 4 campos, né? De arquitetura e design, tudo separado, assim. Então... Eu consegui visitar 2, e os 2 que eu visitei, assim, tinha uma estrutura bem legal, assim, bem legal mesmo, né? Tanto que, no finalzinho lá, que eu tava lá, eles fizeram o lançamento de um laboratório, um cave, né? Uma caverna, assim, de imersão, com um software de interação gigante, assim, uma parede inteira, assim, de projeção, né? Com interação, para pesquisa, né? Sobre imagem, principamente. Sim, mas eles têm uma estrutura legal, assim. Sim, falar mal, mas podia ter um também, né? Mas... eu achei bem legal, assim, sabe? O espaço está ali, né? Mal utilizado, mas está. Tô sabendo. Mas é bem legal, assim. Então, eles têm uma estrutura um pouco melhor, assim, né? E assim, o que falam do Brasil lá? Falam nada? Nem Brasil, é índio ainda. Então, é estranho, assim, a gente falar, porque eles... tipo, eu convivia, assim, com os alunos, e aí eles olhavam para mim, assim, aí ele, assim, mas tem branco no Brasil? O aluno perguntou para mim, eu estranhei, assim, tem branco no Brasil? Tem, não é só negro, né? Não é só negro? Aí assim, não é, tem branco. Aí eu abri o Instagram do curso lá, olha só, né? Então... às vezes tem um certo distanciamento, assim, né? Até mesmo politicamente a gente conversava com algumas pessoas, perguntava, sabe o que está acontecendo no Brasil e tal? E eles não dão muita bola, assim, né? É mais os Estados Unidos, mais a União Europeia, né? E do Brasil, assim, é pouca... um pouco... Quando eu voltei da Europa, na primeira vez mais, porque era Portugal, porque era mais fácil, né? E agora da Holanda está mais difícil, mas esse ano, semestre que vem, eu quero levar fazer um grupo de alunos. Não ir para lá, mas pelo menos começar. Agora o online facilitou. Eu quero fazer uma atividade com os alunos de lá e os daqui. A gente está organizando uma atividade que quero pegar alunos de lá, da universidade de lá, de uma universidade do Vietnã e os nossos. Vamos fazer uma triangulação que eles também, lá na Holanda, pelo menos nas 2 universidades que eu visitei na última vez que eu fui para lá em novembro, as 2 estavam muito próximas do Vietnã. O Vietnã é um país que está sendo muito procurado. Na Holanda, a gente tá um grave... Porque a Holanda, quando eu morei na Holanda, tinha muito estudante chinês. Muito chinês e sírio. Muito chinês e sírio. Só que a Holanda tem um programa de renda mínima que é 1.900 euros por pessoa. Por mês. Né? E se você ganha menos que isso, o Estado tem que compensar. Então, vinha muita gente com bolsa da China, do Brasil, com bolsa de 700 euros, de 1.000 euros, e daí o Estado tinha que completar. Daí eles começaram a... Quando o Estado completa, tira dinheiro, tira recurso da universidade. Então, eles começaram a diminuir. Então, agora tem pouquíssimos brasileiros com bolsa lá, porque a bolsa daquele doutorado é, sei lá, 2.000 euros, se não me engano. Acho que é isso, né? 2.000 euros. Talvez menos ainda. Mas doutorado, né? E mestrado já é menos que isso. E daí graduação nem tem, né? Não tem nada, né? Então, ter essa... diminuiu muito o número de estrangeiros, né? A universidade
que eu tive lá na Holanda, era assim, 70% estrangeiros. E muitos latino-americanos. Agora não, agora eles têm muito vietnamita. E da América Latina, eles têm muito peruano e equatoriano. Em Roma tinha bastante peruano, assim, que a gente viu, né? Na universidade é interessante porque aqui a gente fala... sei lá, eu já trabalhei com 40 alunos, né? Lá a turma do professor tinha 70 alunos, né? Então, eram 2 turmas que eu acompanhava com 70 alunos. Então, os professores trabalham bastante, assim, uma coisa que eu percebi, é bem intenso, assim, a vida acadêmica, né? Bastante trabalho mesmo, né? E tinha alguns alunos chineses, né? Que estavam acompanhando a disciplina e tinha... tem... como é que é? Erasmus, né? Erasmus. Então tem muito intercâmbio, né? Uhum. Então tinha aluno espanhol, tinha alguns alunos que de outra região da Europa, né? Eu quando dei aula lá em Portugal, tive um aluno do Turcomenistão. Nossa Senhora! Daí você vem, né? Você vai tomar aula, vai no português, mas você vai no inglês, daí o inglês... O meu já é ruim, o do aluno era pior, daí, putz, era difícil. Mas o meu maior problema lá, eu fui dar uma aula de branding, de estratégia de marca. Uhum. Eu tinha uma co-orientanda de mestrado, e ela me chamou, professor, vai lá, queria uma palestra sua. E daí eu fui fazendo essa palestra e um português dos Açores me fez uma pergunta. E eu disse, não percebi. Daí ele fez de novo a pergunta. Eu disse, não percebi. Eu disse, faz em inglês, porque em português eu não conseguia entender o que ele queria. O português das Açores era difícil. Eles falam um dialeto diferente, né? Que a gente não... Mas tu estava falando dessa aproximação, né, Salomão? Então, eu acho que sim, né? Eu acho que eu tenho certeza, na verdade, que esse incentivo que, por exemplo, o governo faz com o CNPq, de pós-doutorado, ele fomenta muito essa aproximação, né, de uma universidade de fora com uma universidade daqui do Brasil, através desse contato com os professores, né? Então, eu tive uma boa relação com os professores, então fica o contato, né? Então, traz eles para cá, leva para aluno para lá. Então, isso além, assim, é lógico do meu aprendizado, de trazer algumas coisas aqui para a universidade, esse contato eu acho que é fundamental, né? Isso, né, enriquece muito o ensino, né? E aproximar esses conhecimentos, né? Uhum. Tanto como tu falou ali da Holanda, como da Itália, como de outra universidade, Portugal, né? Uhum. Eu lembro que o Richard sempre traz o pessoal de Portugal lá. Uhum. Eu tenho uma história bem legal com isso. Quando eu voltei de lá, porque eu criei lá um mestrado, né? Um mestrado de branding e design de moda. Criei lá, e quando eu vim de lá, os alunos queriam fazer orientação comigo. De lá? De lá. Daí veio um grupo de alunos para cá, fiz uma orientação e tal. Um até arrumou uma namorada colombiana, já ficou na Colômbia, nem voltou para Portugal, não sei o quê. E daí vieram umas meninas, foram embora, daí vieram outras meninas, foram embora. E uma dessas meninas que voltou para Portugal, a gente teve uma relação mais próxima. Foi na minha casa e tal. Eram 2 meninas que eram bem jovens ainda. Uhum. E daí elas vieram para cá. E eu continuei conversando com elas. E uma delas estava fazendo ela é formada em Direito e fez mestrado em Branding e Design de Moda. Que ela queria trabalhar com essa coisa de marcas, patentes, essas coisas todas no direito e o design de moda, e o branding de moda. E daí ela foi procurar estágio em Portugal e não achou. Filha de um promotor, de uma coisa assim, gente que tinha grana pra fazer aí pra ela. Daí ela quis procurar emprego em Londres. Daí ela achou um estágio em Londres, de uma confecção infantil, que não pagava nada, mas era para estagiar em branding, não pagava nada, ela foi lá para estagiar, para voltar com o currículo, né? Não era pelo ganho e tal. Daí ela foi fazer entrevista. Ela começou a fazer entrevista em inglês com a moça que estava entrevistando ela e tal. Daí a moça disse assim, mas você fala inglês, você fala português também, né? Daí a moça disse, eu sou portuguesa e tal, sou portuguesa. Aí a moça, a outra do lado também era portuguesa. Daí ela disse, e daí você estudou o quê? Eu fiz mestrado em branding e design de moda e eu fui pro Brasil fazer minha pesquisa, daí que estava entrevistando com o professor Salomão. Moral? Eu tinha orientado ela também. Que legal. As duas se conheceram em Londres. Olha, tem história, né?
É, professor é assim, né? A gente acaba sendo reconhecido e conhecido em tudo que é lugar, né? Eu estava uma vez eu fui orientar a Amanda, que você falou da Amanda, né? Eu fui orientar a Amanda fez o doutorado dela na Alemanha, né? Era um doutorado com tutela. Sim. E eu fui orientar ela e consegui uma passagem, sabe? Que a gente vai correndo atrás de passagem. Eu consegui uma passagem via Nova York, muito mais barata se eu ficasse 3 dias em Nova York. Tinha um esquema de ficar 3 dias em Nova York, né? Eu disse, pô, aproveitar, né? Vou ficar 3 dias em Nova York, a passagem era menos da metade do preço. Peguei, fui para Nova York. Fiquei naquele hotel no Pensilvânia, que foi destruído, né? Que desmancharam agora o hotel para fazer um outro negócio lá, mas não deu certo. Fiquei no Pensilvânia. E daí tinha a Quinta Avenida, né? E eu tava lá na Quinta Avenida, olhando aquelas coisas assim, sabe? Bem bobo, né? Brasileiro bobo, olhando aqui. Sim. Daí eu escuto, professor Salomão! Do nada. Do nada. Tinha um aluno da UFSC que tava ali fazendo intercâmbio, naquela época de Ciência Sem Fronteira. Então me chamou. Então, a gente encontra aluno em tudo que é lugar. Isso é legal. Tá, mas o Ivan... Fala. O Ivan é um professor, é designer e tal. Qual é a curiosidade do Ivan que os alunos querem saber? Conta lá. O que o Ivan faz que ninguém sabe? Uma curiosidade. É super-herói? É um super-herói? O que é? Eu jogo capoeira, né? Eu lembrei disso, eu vi as fotos, né? E lá na Itália jogou capoeira? Eu até procurei um grupo, só que eu tava um pouco longe, assim, e é muito frio, né? Muito frio, dá muita preguiça, assim. Mas não viu ninguém jogando capoeira por lá? Não vi, foi engraçado porque até pesquisei os grupos lá de capoeira. E aí, numa cidadezinha perto de Roma, que a gente foi visitar, Bracciano, tem um castelo bem bonito, assim. E aí, do nada, assim, no muro tinha aulas de capoeira. Eu falei, aqui em Bracciano. Perdido, assim. Perdeu depois do campeonato, aparecer e tal, não sei o quê. Legal. Ivan, a gente não fica muito tempo para também não cansar o pessoal, né? Os alunos vão ver, quero que eles curtindo lá, os alunos do design, eu quero ver o professor Ivan aqui, famoso professor Ivan do Design UFSC aí, vai começar a coordenar o curso de novo agora já, né? Não sei. Tem que ver com a coordenação. Com a coordenação, mas acho que o Ivan tem gente que precisa colocar o seu marco ali. Acho que você é um dos caras que eu curto bastante, gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Eu viajei com os alunos agora para fazer aquilo do evento lá do Hackathon, né? Hackathon, né? Daí você fica falando da escola, da universidade e tal, não sei o quê, e assim, não é porque você está aqui, não. Os alunos perguntaram assim, mas Salomão, qual é o melhor professor do curso? Eu disse, o Ivan. Para mim, o melhor professor do curso de design de produto é o Ivan. Muito obrigado. Ivan, nós temos 3 perguntas aqui, que são as perguntas T, X e M. Tá. T, X e M, não sei se você sabe, significa Think, Experience e Manage. Think. Pergunta Think. Diz aí um livro, ou um filme, ou uma música, alguma coisa que te inspira. Que me inspira? Putz, é meio pesado, assim. Eu gosto, por exemplo, do filme do Soldado, O Resgate do Soldado Ryan, né? Uhum. Tem toda a questão de liderança ali, que é bem forte, né? E tem algumas atrocidades que eu acho que é bem ruim, que faz a gente lembrar que não é legal. Uhum. Que o mundo não é esse, né? Que não deve ser esse. Isso, bem isso. Mas tem umas questões de lideranças ali que são bem, bem interessantes, né? Uhum. Então acho que é um filme que eu gosto, assim. Tá. X Experience. Uma experiência que mudou a sua vida. Experiência que mudou minha vida? Foi ser pai, né? Todo mundo vem aqui diz isso. Sério? Então deixa eu mudar, então. Foi morar 1 ano em Roma, então. Não, mas acho que ser pai realmente muda, assim, né? Uhum. Tu é pai, sabe disso, né? Então, é uma coisa... Tem gente que consegue viver sem, assim, quando... O Cristiano sempre fala isso, né? Depois que ele foi pai, assim, ele não pensava que era tão bom, né? Ser pai. O Cristiano, eu tenho uma história com ele, porque eu co-orientei a Dani no mestrado. Sim. Lá no Portugal. Ela estava lá em Portugal, eu ajudei ela a terminar o mestrado, e eu conheci o Cris lá. Uhum. Né? Não conhecia ele de lugar nenhum e tal. E quando a Dani defendeu, eu fui na defesa e tal, não sei o que, o Cris foi na defesa. E eu não conhecia ele. Uhum. Daí eu fui dar os parabéns pra Dani e disse, Dani, agora é a hora de ter filho, né? Já fez um filho, agora faz outro. O Cris disse, não, nem pensar. Sério que ele falou nem pensar, não quero não. Ele disse isso pra mim, não quero não. Eu não quero filho não. Vou pegar no pé dele então. Agora a Manu é a vida dele, né? É verdade. Mas é isso, assim, eu acho que um filho realmente
traz mudanças muito fortes, né? Acho que é mudanças muito fortes, assim. Manage é gestão. Gestão. Uma ferramenta, uma técnica, um modelo, uma metodologia de gestão que você queira. De gestão? É. Eu gosto bastante dos painéis. Eu acho que a visualização da informação, ela ajuda bastante, né? Então, sempre que puder organizar de uma maneira visual tudo aquilo que tu está trabalhando, proporciona uma rápida identificação daquilo que, por exemplo, tu está fazendo. Os Canvas, famosos Canvas. Então acho que... Eu odeio design thinking, odeio design. Mas eu acho que essa visualização da informação, né? Visualizar a informação... Tu sabe disso, né? Pesquisa um monte, imagina, a gente sempre vê isso, né? Nós somos muito sinestésicos, né? Nas pesquisas, né? A gente vê lá, sei lá, na disciplina, um aluno pesquisa, ou tu tá fazendo uma pesquisa, organiza aquilo aonde? Em forma de texto? Como que vai... Isso vai ficar sempre ali escondido, né? A hora que tu visualiza isso de imagem, painéis, deixa visual isso, acho que facilita o acesso à informação, né? Legal. Então, Ivan, conta lá pro pessoal onde é que eles acham você. Olha, tem que... Se quiser jogar capoeira comigo, né? Boa. Onde é que você joga capoeira na UFSC? A gente joga na UFSC, né? O grupo... No Varandão ali, não? Agora não tem mais ali, né? Não tem mais ali. Não tem... Você viu que, não sei se você viu, refazendo a concha, né? Então, eu não sei do que eu cheguei agora, né? Não... A concha acústica, na frente da concha acústica, estavam refazendo. Passei ontem lá, eu vi que os caras estavam colocando madeira lá e tal. Não sei. Então, quem quiser jogar capoeira pode ir de segunda, quarta e sexta ali no CDS, né? Jogar capoeira comigo. Mas se quiser falar sobre design, de inovação, de qualquer coisa, quiser conversar, a gente está sempre lá na UFSC, lá, ou pelo Instagram do design de produto, eu controlo ali, então interajo mais com o pessoal. Ele estava na Itália, eu queria mandar mais para o design de produto, mandava para ele lá na Itália, que eu sabia que ia. Já postava, já. Então, a gente faz esse serviço também, né? Então... um contato rápido, assim. Então, a gente fala disso, mas é um canal super interessante. Até o pessoal que tem dúvida no curso pergunta, muita gente pergunta, né? Então, eu tento responder ali, tento compartilhar bastante coisa legal. E pode ir na universidade, né? Conversa com a gente está sempre disponível para atender. Uma mensagem para os teus alunos ali. Eu quero que o pessoal... espere, né? O próximo semestre estou chegando. Vai voltar, vai melhorar. Porque semestre ficou 2 semestres ruins, agora vai melhorar. Não, vai ser. Vamos tentar dar continuidade, né? Espero que a gente possa implementar algumas coisas que eu vi lá. Eu acho que tem muita coisa na cabeça, assim. E o meu objetivo é fazer o curso cada vez melhor, né? Eu acho que sempre trabalhou nesse sentido também. Eu sempre vi, né? Sempre empenhado nisso, né? A ideia é fazer sempre melhor. Tem uma coisa legal aqui que a gente faz, na nossa canequinha aqui, que tá a tua canequinha, ele tem um texto aqui, ó, que é o nosso propósito, né? Que é mudar o mundo de baixo para cima. Nós mudamos o mundo de baixo para cima. E você é uma pessoa que ajuda a mudar o mundo de baixo para cima. Opa. Então eu quero que você saia daqui com uma canequinha. Olha só, rapaz. Você vai mudar o mundo de baixo para cima aí. Ó. Tá bom? Muito obrigado, Salomão. Obrigado, Ivan. Tamo junto aí, pessoal. Obrigado, Ivan. Obrigado a todos que assistiram, que vão assistir aí. Se inscreva no canal. Se inscrevam no nosso canal, TXM Business no YouTube, TXM Methods no Instagram, no LinkedIn. Procura a gente, estamos para fazer. Obrigado, até a próxima. Valeu. Valeu, obrigado.